sossego. Você me pergunta, mas irmã, e o sossego por acaso houve? E eu respondo para você, meus irmãos, se for a palavra de Deus, o sossego houve sim. Morto de 4 dias apodrecido houve. Onda houve. Tempestade houve. Se for a palavra de Deus, esse é o grande problema. Se os ossos secos de hoje não estão ouvindo, é porque a palavra de Deus não está sendo pregada. Se a situação está desse jeito, é porque a igreja de hoje resolveu pregar o que é agradável para o ouvido de quem vem ouvir. É porque a igreja resolveu pregar aquilo que o povo está querendo ouvir. Já tem púlpito por aí que virou picadeiro. As pessoas vão para se divertir, para ter um tempo maravilhoso. Palavra de Deus. É só a palavra de Deus que muda as situações. Porque Deus só se responsabiliza pela palavra que saiu de sua boca. O Salmo 103 diz que os anjos só obedecem à palavra de Deus. Deus diz, assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra da minha boca, que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se a palavra de Deus, Deus cumpre. Se a palavra de Deus, os anjos obedecem e vão fazer. Se a palavra de Deus, ela cumpre o seu mandato nos corações. Quando Jonas chegou em Nínive, não havia um crente ali. Jonas pregou o que Deus mandou, e o Espírito foi colocando nos corações. Até os animais fizeram jejum, até o rei baixou um edito real. Todo mundo é obrigado a adorar o Deus de Jonas. Por quê? Porque foi a palavra de Deus. Se Jonas tivesse pregado a palavra de Jonas, não tinha acontecido nada. Hoje em dia nós estamos passando por um problema seríssimo na igreja. A palavra de Deus está sendo esquecida. Ninguém mais prega. Eu cheguei domingo numa igreja para pregar, e todo mundo que foi o pastor disse que a senhora prega a Bíblia pura. Eu pensei, meu Deus, será que não está mais pregando o que está escrito na Bíblia? Quantas vezes o pastor me convida e diz, irmã, eu preciso fazer a senhora lá, pelo menos umas 3 vezes por ano, para ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto, o que o pastor está pregando? O que é que você está pregando mais? Se o púlpito é uma palavra que só está escrito na Bíblia uma única vez está escrita a palavra púlpito na Bíblia. Está escrita que foi construído um púlpito de madeira para o sacerdote ler a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, o Espírito se responsabiliza. Quando a palavra de Deus vem, ela chega onde ela tem que chegar. Quando a palavra de Jesus Cristo entra pelo ouvido de Pedro e de André, ela vai chegar no ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas. Ela faz a obra para que foi designada, e a vida daqueles homens é mudada na mesma hora, e eles começam uma vida nova. Que palavra é esta? Que diz para o morto de 4 dias, Lázaro sai, e Lázaro vem. Que palavra é essa? Que vem para a onda e diz, para, e a onda para, e do vento sossega, e
e o vento sossega. Que palavra é essa? Essa palavra tem todo o poder para nos transformar, para trazer vida. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Pedro, desde o dia que ouviu aquela palavra, lá na beira do mar, vinde após o Senhor, e eu vos farei pescadores de homens. Aquela palavra deu uma reviravolta no modo dele pensar, de agir, de viver, de olhar a vida. Nasceu uma esperança tão forte. Esse homem começou a vicejar. Ele passou a ser outro homem. E dali em diante ele seguiu Jesus. E ele estava ouvindo sempre aquela voz. Mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ele. Então, quando ele nega a Jesus, ele queria que Jesus agisse com ele como se age com alguém que mente, que nega, que trai. E quando ele viu que Jesus já não falava diretamente com ele, depois de ter ouvido e de ter visto tudo o que ele fez, Jesus aparece a primeira vez, não falou diretamente com Pedro. Pedro não aguentava mais de saudades. Jesus aparece a segunda vez e não fala diretamente com Pedro. Ele não aguentou. Ele disse: vou pescar. Mas ele não queria que ninguém fosse com ele, porque Pedro não ia pescar como todo mundo vai pescar. Ele não ia pescar peixe. Ele ia se colocar no mesmo lugar, na mesma posição que ele estava quando aquela voz atingiu a alma dele. Ele foi pescar no tempo e no espaço aquela voz, para ver se ele era atingido de novo por aquela voz que calou no coração dele e que fez com que ele fosse outro homem. Vinde após o Senhor, eu vos farei pescadores de homens. Ele foi pescar esse som, ele foi pescar esse convite, ele foi pescar aquele momento em que a vida dele mudou. E quando ele estava ali, que João disse ao mestre, ele ficou extasiado. Ele está aqui de novo. Quem sabe hoje ele fala comigo. E Pedro ficou lá, parado, enquanto os outros puxavam peixe, e Jesus estava na praia e havia uma fogueira, onde ele podia também se aquecer. E quando Pedro chega na praia, trêmulo de emoção, quem sabe aquele homem chorava, quem sabe a emoção dele era tão profunda, que ele olhava nos olhos de Jesus, olhava para Jesus, e não havia uma palavra que fosse suficiente para expressar o que ele sentia na alma. Ele foi ajudar a puxar a rede. E depois que Jesus Cristo serviu para eles o alimento, Jesus se dirige a Pedro. E Pedro ouve de novo aquela voz. Olhou para ele, o homem cabisbaixo, envergonhado, humilhado, tremendo de frio, às margens do mar. Jesus chama pelo nome mais alto que o homem pode ser chamado: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? Que pergunta difícil para quem estava na situação de Pedro. E Pedro simplesmente já tinha resolvido o problema dele, porque aquela voz de novo veio invadir o vazio e a angústia veio curar. Ele disse: Senhor, eu gosto de ti, então alimenta os meus cordeiros. Pedro
novamente Jesus vem depositar com ele. Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? E Pedro diz: Senhor, eu gosto muito de ti. Mas pela terceira vez Jesus vai dizer: Simão Bar-Jonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? E Simão abre o coração. Agora ele rasga a alma e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta o meu rebanho. O que nós podemos aprender nesse momento é que quando você sente saudade dele, ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Há uma igreja em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, que era uma igreja maravilhosa, uma igreja terrivelmente trabalhadora. E Jesus diz para ela: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha uma coisa aqui. Essa igreja fazia tudo. Essa igreja, você pode olhar e dizer: é uma igreja perfeita. Ele disse: abandonaste o teu primeiro amor. Essa é a obra que ninguém vê. A igreja está se reunindo, a igreja está pregando, a igreja está orando, a igreja está fazendo tudo, mas se ela abandonou o primeiro amor ou não, você não sabe. Porque uma coisa que acontece lá, Jesus Cristo não diz tu deixaste, ele diz abandonaste. Ninguém abandona de uma hora para outra. Você vai abandonando devagar. Você vai deixando para ver se o outro percebe e se manca. Porque quando você abandona, você não abandona porque a outra pessoa fez alguma coisa contra você. Você vai fazendo devagar, exatamente porque você não tem uma razão justa para fazer de vez. Então como é que você faz? Você vai orando menos, lendo menos a Bíblia. Você vai vivendo menos a verdade. Você vai se afastando pouco a pouco, a pouco, a pouco. Quer que eu lhe diga uma coisa? Se você pegar uma panela de água, botar no fogo e quando tiver em ebulição, você jogar uma rã lá dentro, a rã bate, pula e vai embora. Mas se você botar uma panela de água fria, botar a rã lá dentro e botar no fogo, pode botar. A água vai esquentando e a rã vai se adaptando. E quando você chega lá, a água está em ebulição, a rã está mortinha lá no fundo, mas ela não percebeu que estava morrendo porque ela foi se adaptando. Nós estamos morrendo hoje pelo gradualismo. Nós vamos nos adaptando pouco a pouco às coisas do mundo. Aquilo que não permitíamos na nossa vida há 15 anos, hoje aceitamos perfeitamente. Programas de televisão que não entrariam na nossa casa há 10 anos atrás, hoje nós achamos inocentes. Nós vamos nos adaptando. Nós estamos morrendo pelo gradualismo. Paulo avisou em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos,
Deus, que não vos conformeis com este século, não vos adapteis, não andeis em conformidade com as coisas desta época. Pelo contrário, serem transfigurados pela renovação das vossas mentes. Acontece que nós vamos nos afastando, pouco a pouco, lê-se menos a Bíblia, não é? Não é? Outro dia, tem uns 2 anos, eu cheguei numa igreja e o moço do som veio me pedir: irmã, sobre o que a senhora vai falar hoje? Eu disse: Ebed-Meleque. O quê? Eu disse: vou falar sobre Ebed-Meleque. Ele olhou para mim desconfiado e saiu. Daqui a pouco o pastor veio para mim e disse: irmã, eu queria saber sobre o que a senhora vai pregar hoje. Eu disse: mas eu já falei com o menino do som. Ele não entendeu. Se eu falei, eu vou falar sobre Ebed-Meleque. O que é isso? Eu disse: pastor, com todo o meu respeito, o senhor nunca leu o livro do profeta Jeremias? Já. Eu disse: passou batido. Passou batido. Isso para mim me aborrece, porque os meus heróis do livro de Jeremias são Baruque e Ebed-Meleque. Esses 2 homens, para mim, eu vou na frente, eu sou louco por eles. O ministério deles naquela época, Baruque o escrivão, Ebed-Meleque o empregado da casa do rei. Eu disse: pastor, o senhor viu no livro do profeta Jeremias que Jeremias, os príncipes jogaram ele na cisterna? Vi. E quem foi que tirou de lá? Não sei. Foi Ebed-Meleque. Ah, eu digo: negro, etíope, eunuco, estrangeiro, empregado na casa do rei. É esse o homem. Ah, só faltou dizer para mim o que tem a respeito dele para ser pregado. Aí eu disse, como ele não perguntou, eu disse: Deus ocupou o profeta para mandar uma palavra específica para este homem na profecia de Jeremias. Como é que o pastor tem 18 anos de ministério e não sabe quem é Ebed-Meleque? Eu não compreendo. Lê-se menos a Bíblia cada vez. E se o pastor não lê, não come essa palavra, o que é que sai da boca deste homem quando ele vai pregar? Porque quando você prega, vai sair o que você comeu, porque você é o resultado daquilo que come. Se come a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Mas se come a novela das 8, o Facebook, o não sei o que, vai sair isso. Então, essa igreja em Éfeso, Jesus Cristo diz: eu tenho contra ti. Olhe bem, se Deus é contra nós, quem será por nós? Que tu abandonaste o teu primeiro amor. Eu digo que o lema para essa igreja é lá: lembra-te, arrepende-te e retorna. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e retorna. Preste atenção. Deus não disse: vocês têm que entregar um dízimo maior, vocês têm que ofertar mais, vocês têm que ler mais a Bíblia, vocês têm que orar mais. Ele disse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna para mim. É só isso. Ele manda o arrependimento. Daí uma coisa que não se prega mais hoje. Jesus Cristo, quando João Batista começou a pregar, começou assim: arrependei-vos porque chegaram no reino de Deus. Jesus começa a pregar: arrependei-vos porque chegaram no reino de Deus. Dia de Pentecostes, primeiro sermão de Pedro: arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus Cristo mandou que em seu nome se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Como que nós estamos pregando arrependimento hoje? Arrependimento, novo nascimento e santificação. 3 assuntos de poder.
igreja esqueceu, porque senão os bancos da igreja ficam vazios. Nós estamos numa crise tão grande da falta da palavra de Deus. Mas eu digo para você, é só a palavra de Deus que vai fazer diferença na nossa vida. Porque quando ela entra pelos nossos ouvidos e atinge o nosso coração, ela traz outra vida. Ela traz um começo de algo que se dirige e que aponta para o céu e para a vida eterna. Quando essa igreja que fazia tudo bonito, mas estava abandonando a Jesus, pouco a pouco, Jesus Cristo diz: você não retornar, eu vou tirar do lugar do seu candeeiro, vai ficar tudo escuro. Pedro, ele sentiu saudade dessa voz. Ele não podia viver sem ela. Alguma vez você já sentiu essa saudade? Alguma vez você já pensou que você tem tempo para tudo, menos para estar com o seu Senhor? De tudo o que os discípulos viram Jesus fazer, devia ser um espetáculo ser discípulo de Jesus quando ele estava visivelmente aqui na terra. Pense o que é você ter um mestre que anda sobre as águas, que multiplica pão e peixe, que diz para onda para e do vento sossega. Um mestre que ressuscita mortos, que cura enfermos, que liberta de demônios. Ele sendo meu mestre, eu não sei o que você ia pedir para ele, mas eu iria pedir: mestre, ensina como é que ressuscita mortos. Eu sou apaixonada por ressurreição. Eu digo para vocês que ele ia ensinar, e eu ia ficar na porta do cemitério. Nunca mais sua mãe ia chorar a morte de um filho, porque é a coisa mais triste que tem. Você sabia que aqueles discípulos não pediram nada disso?